Bem-vindos, meus amigos cinéfilos que curtem cinema e espiritismo. Eu tenho feito vídeos para um outro canal que fala somente de cinema, séries de TV e streamings. Tenho deixado de lado um pouco, eu confesso, esse canal, porque eu tenho estudado muito, quase diariamente, o espiritismo. Por que isso? Porque somente depois de eu estudar bastante, eu quero trazer então para vocês um conteúdo relevante para vocês. Eu tenho feito isso desde 2020 para não falar bobagens para vocês, certo? O meu outro canal, ele se chama O Catador de Luxo. Eu vou deixar o link de um dos meus vídeos desse outro canal abaixo na descrição desse vídeo. Peço que se inscrevam no canal, vejam os vídeos de lá, se acharem interessante alguns deles, compartilhem e comentem com os amigos. Eu agradeço enormemente e de coração se vocês fizerem isso. E também peço, desde já, que se inscrevam nesse canal, deixem um comentário e deem um like se gostarem do vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar de uma série japonesa muito especial que foi criada no início dos anos 70, passou na televisão brasileira no início dos anos 80, portanto é uma série que faz parte da infância de muitas pessoas, faz parte da minha infância, e só hoje fazendo o vídeo eu percebi como ela trazia conteúdos cristãos e que remetiam à espiritualidade e ao próprio espiritismo, e eu nem sabia, e eu adorava a série. Então eu vou falar sobre a série Spectreman. Espero que gostem e venham comigo nesse vídeo de hoje. Olá, vamos direto ao ponto. Vamos falar dessa série que faz muito sucesso, aliás, fez muito sucesso no Japão, mas diferente de outras séries de super-heróis e monstros japoneses, essa é uma série infantil, mas que tratava de temas sérios e que diziam respeito aos medos e anseios de crianças e adultos, mas que eram abordados na série de forma fantasiosa, alegórica, a fim de não serem traumatizantes e chocantes, né? Nesse vídeo eu vou falar especificamente de um episódio para poder exemplificar para vocês o meu ponto de vista, a minha intuição espiritual sobre essa série. O episódio aqui em questão é um dos primeiros. É o episódio número 5. O título do episódio é O Exílio de Spectreman. Esse episódio completo está disponível no YouTube e muitos outros também. É só pesquisar aí, catar por aí. Vou deixar o link também na descrição. Primeiramente eu vou ter que explicar para vocês sobre o que se trata a série e quem são os principais personagens. Eu peço para vocês um pouco de paciência, pois logo vocês verão o meu ponto de vista, onde eu quero chegar. Já na década de 70, a Terra já estava super poluída e os japoneses, moradores de Tóquio, sabiam que essa poluição toda iria acabar com o nosso planeta e seria o nosso próprio fim se nada fosse feito. Por isso, o tema principal de todos os 63 episódios dessa série, que só teve uma temporada,
uma única temporada, é exatamente a questão da poluição ambiental. Ou seja, essa é uma série totalmente dedicada à questão da poluição ambiental, uma série voltada para a questão ecológica. Talvez seja a primeira. Os inimigos da Terra nessa série. O cientista Dr. Gore. Gore, ou Dr. Gore, é original de um planeta Epsilon, situado na constelação de Sagitário, distante aproximadamente 40 mil anos-luz do nosso sistema solar. Lá, nesse planeta, vive uma civilização de homens macaco-pacíficos e civilizados, que possui uma tecnologia muito avançada, visada para o bem comum. Gore e um general cientista, Gore é um genial cientista e detentor de um intelecto muito acima de qualquer ser humano. Ele foi escolhido como o líder, porém, ao assumir o poder lá no planeta dele, ele quis construir armas mortíferas para derrubar o governo central de Epsilon e conquistar planetas pelo universo, ou seja, a ganância pelo poder. Gore achava que a tecnologia de sua civilização fora desperdiçada em projetos pacíficos. O plano de Gore logo foi descoberto. Gore foi considerado culpado, e como na sociedade dos simioides no seu planeta não havia pena de morte, a punição seria a alteração da mente do cientista, de forma que sua maldade fosse eliminada. Mas antes que isso acontecesse, um oficial do exército chamado Caras, que viria a se tornar o braço direito de Gore, liberta o Gore da prisão e ambos fogem em uma nave. Essa nave fica vagando pelo espaço e a dupla chega à Terra graças a uma tempestade eletromagnética. Chegando aqui, o cientista Gore fica encantado ao ver o planeta. Analisando de perto, ele descobre que os seres humanos estavam destruindo seu próprio mundo com a poluição. Indignado com isso, o cientista Dr. Gore decide conquistar a Terra, transformando-a em seu paraíso particular. Interessante a história, né? Como é que eles querem fazer isso chegando aqui na Terra? Como é que eles querem dominar a Terra? Gore e Caras, seu braço direito, iniciam suas investidas à Terra utilizando apenas a sua espaçonave como base, né? Mais adiante, os dois alienígenas, eles constroem uma base no solo, escondida no interior de uma montanha, nos arredores de Tóquio. Dentro da nave, Gore tem dispositivos que permitem construir seres vivos gigantescos para utilizar como ferramenta de destruição da Terra. Destruição da humanidade, né? Porque ele não quer destruir o planeta, quer destruir a humanidade. Ele utiliza como matéria-prima para isso o lixo produzido por nós mesmos, os seres humanos. Que ligação o cientista Gore podemos fazer com o espiritismo? O que isso tudo a ver tem com o espiritismo? Primeiramente, não foi por acaso que a nave do Dr. Gore veio parar próxima à Terra. A suposta tempestade eletromagnética que o trouxe para cá foi sem dúvida produzida por Deus. Pois nada, absolutamente nada acontece no universo sem o conhecimento e o consentimento dele. Veja que na espiritualidade, quando estamos fazendo coisas erradas em uma determinada vida, a espiritualidade permite que façamos essa coisa errada até o ponto
em que o que estamos fazendo irá permitir a expiação de outros que cometeram erros em vidas passadas também, que poderiam estar até em outros planetas, mas que hoje estão aqui na Terra. A espiritualidade também só permite que nós sigamos cometendo erro, falhando em cumprir as leis divinas, na medida em que aquilo de errado que estamos fazendo não nos prejudique mais do que já nos prejudicamos em vidas passadas. Em outras palavras, quando uma pessoa vai se prejudicar de forma a ser quase irremediável o que ela fez no futuro, é quando a espiritualidade nos manda desencarnar, morrer. E ao reencarnarmos, como todos já sabem, nós esquecemos tudo que vivemos e fizemos de errado. Assim como a sociedade Cima de Gore iria fazer com ele. Iria retirar a sua memória, mas jamais iria matá-lo, pois tirar a vida de outro ser vivo é errado. É um crime às ordens de Deus, principalmente com seres vivos que têm um livre-arbítrio assim como nós, os humanos. É uma coisa totalmente proibida. Só Deus pode fazer isso. Outro detalhe interessante é que o Espiritismo nos fala da vida inteligente em outros mundos, outros planetas. Portanto, não há nada de improvável na história do Dr. Gore. A história do Spectrum-Man, do Dr. Gore, é plausível até certo ponto, pois a evolução científica e tecnológica dos mundos, na maioria das vezes, vem acompanhada da evolução moral e espiritual da população daquele mundo. Mas, às vezes, em alguns, entre outros mundos, às vezes alguns desses que moram nesses mundos não acompanham essa evolução por completo, porque seu orgulho ou ambição lhes rouba o entendimento de que somos todos irmãos e com amor e gentileza todos devemos nos tratar uns aos outros. Seria o caso de Gore e caras que não entenderam que é melhor ser pacífico e ter tecnologia pacífica do que querer dominar o universo. Agora vamos falar do personagem principal, o Spectrum-Man. Inicialmente, Spectrum-Man foi enviado à Terra para salvar a humanidade da destruição causada pela poluição. Para que o androide, pois é isso que o Spectrum-Man é, ele não passa de um androide ou robô como queiram, para que ele não fosse identificado pelos nativos do planeta Terra, ele tem a capacidade de se transformar em um ser humano. Ele se disfarça de ser humano, assim como nós. Além disso, ele se empregou na divisão de pesquisa e controle de poluição, um órgão local composto por uma equipe de técnicos ali em Tóquio, no Japão. O objetivo do Spectrum-Man se empregar nesse lugar era facilitar a investigação que eventualmente ele iria precisar fazer a pedido dos dominantes. As ordens. Dominantes, as ordens. Era assim que ele falava, essa era a resposta que permitia ao aparente ser humano chamado Kenji se transformar em um androide, o Spectrum-Man. Ele era, na verdade, um robô alienígena construído pelos dominantes, ou senhores supremos, na versão em inglês. Os senhores supremos, ou overlords, são habitantes de Nebula 71. Nebula, que é um asteroide, na verdade, é membro da Federação Universal, que tem a missão de proteger os planetas subdesenvolvidos contra a destruição prematura devido a causas internas ou causas externas.
Mas já de cara, ao chegar aqui, o Spectrum-Man começa a enfrentar monstros gigantescos criados pelo maligno Dr. Gore, utilizando como matéria-prima a poluição que nós mesmos geramos aqui, no caso, na questão aqui em Tóquio, né? E o que de verdade tudo isso tem a ver com o Espiritismo, Augusto? A verdade é que já há bastante tempo é do conhecimento do Espiritismo que nós, na verdade, todos nós, ou quase todos, não somos originalmente nascidos e criados no planeta Terra. Pois o espírito, quando é criado por Deus, ele nasce simples e vai evoluindo com o passar do tempo. Nasce com um princípio vital na forma de mineral, aonde nessa forma de mineral nós iremos aprender a atração através do magnetismo. Depois nós evoluímos para a forma vegetal, onde aprenderemos a sobreviver e viver pela sensação. Depois o espírito, ao adentrar o reino animal, aprende a viver através do instinto, o famoso instinto animal. Já quando o espírito adentra o reino hominal, que é onde nós estamos hoje, reino dos homens, tudo que ele precisava aprender nos reinos anteriores, ele não esqueceu. Está com ele e permanece com ele. Só que agora, no reino hominal, ele irá aprender, nós iremos aprender a viver com o livre-arbítrio, através da razão e do pensamento contínuo, coisa que os animais não têm. Pensamento contínuo. E a nossa evolução não acaba aqui no ser humano. Na verdade, o espírito, com o passar do tempo e de inúmeras reencarnações, indo e vindo de diferentes planetas, irá adentrar ao reino angelical, onde lá aprenderemos a sermos divindades, assim como o nosso grande mestre Jesus. Voltando então à história do Spectrum-Man. O que são os dominantes? Os dominantes nada mais são do que divindades a nos ajudarem. Claro que aqui nessa série, o Spectrum-Man estaria mais parecido com o nosso grande mestre Jesus, ou seja, é uma analogia, já que ele seria o salvador da humanidade. O que não está de acordo com a religião espírita é que ele é um robô, um androide. E seres assim criados por nós, né, como máquinas, coisas, não têm alma ou espírito. E como sabemos, o grande mestre Jesus é um espírito super evoluído da classe dos Cristos. Mas vamos entender melhor esse episódio, o episódio 5. O Dr. Gore nós podemos comparar a inúmeras almas perturbadas de nosso planeta que desejam o poder e o controle apenas para satisfazerem seus egos doentes. Nesse episódio, o Dr. Gore ele cria um vírus que se transmite pelo ar, pela respiração dos infectados, contaminando todas as outras pessoas e levando todas elas à morte. Isso lembra algum tipo de epidemia para vocês? Ele abduz, ou rapta, né, como alguns diriam, uma família inteira, Dr. Gore, e modifica geneticamente o DNA dessa família e os transforma em vetores de transmissão de tal doença catastrófica. Devolve à família, essas pessoas aparentemente normais, a rotina habitual de suas vidas e fica esperando o caos se espalhar e a tragédia acontecer. Só que os dominantes, que tudo sabem, tudo veem e estão o tempo inteiro monitorando a humanidade, assim como de fato são todos
os inúmeros seres de luz que trabalham para o grande mestre. Eles, os dominantes, incumbem Spectrum-Man de ir lá e executar a família inteira que está infectada com o vírus, para a fim de, assim, de impedir uma catástrofe, uma epidemia, pandemia. O nosso grande mestre Jesus veio para cá nos ensinar através do seu grande exemplo de abnegação, amor, perdão, caridade. Jesus, ao permitir ser perseguido, ele se permitiu ser perseguido e crucificado, coisa que ele poderia a qualquer momento, se desejasse, ele poderia ter impedido. Mas Spectrum-Man, ao contrário de Jesus, que seguiu até o fim em seu propósito de nos mostrar o caminho a ser seguido através do exemplo dele, Spectrum-Man descumpre a sua programação. E quando eles falam isso, que ele descumpre a sua programação, eles querem deixar claro na série que ele possui um livre-arbítrio, já que ele descumpre, e se nega a fazer o que os dominantes estão mandando. Pois o Spectrum-Man julga aquela ordem recebida uma ordem abjeta. E no Espiritismo nós sabemos que o tamanho do nosso livre-arbítrio é igualmente proporcional ao tanto de evolução espiritual que nós temos. Em outras palavras, o espírito superior, popularmente conhecido por nós como anjos, tem muito mais livre-arbítrio do que nós humanos. Então, os dominantes estavam a testar o Spectrum-Man. Pois, vamos pensar um pouquinho. Eles mesmos poderiam facilmente fazer aquilo, acabar com aquela família. Mas mandaram o Spectrum-Man fazer, ele não fez. E pelo Spectrum-Man ter se negado a fazer isso, ele foi punido. Ele foi desligado, pois é um robô, e disseram que ele iria passar a eternidade exilado no 7º planeta de Pégasus. No caminho a seu exílio no espaço, Dr. Gore, sem saber do castigo do Spectrum-Man, que está desligado, resolve mandar caras no seu braço direito e um outro semioide atrás do Spectrum-Man para destruir ele em pedaços. Ou seja, não bastava ele estar indo embora, ele tinha que destruir o Spectrum-Man em pedaços. Ao fazerem isso, os vilões chamam a atenção dos dominantes, que decidem então reativar o Spectrum-Man e devolvê-lo à Terra para que siga sua missão de ajudar a humanidade. Esse episódio nos fala que na verdade toda a vida é tão importante quanto a coletividade. Não existe uma vida mais importante do que as demais. Não podemos pensar que nós que somos da cidade grande temos mais direito à vida do que os índios da Amazônia, ou mais direito à vida do que os muçulmanos da Turquia, ou mais direito à vida do que os presos de uma prisão. Talvez alguns estejam se perguntando nesse ponto: então por que os dominantes permitem que o Dr. Gore e sua gangue existam e façam o que fazem, ou seja, as barbaridades na Terra? Por que ele, o Dr. Gore e sua maldade, ele foi naturalmente atraído para a Terra por causa da maldade, ignorância e egoísmo da grande parte da população. Ou seja, são energias magnéticas que se afinam e se juntam. Em outras palavras, é como se tivéssemos nós mesmos, com nossos péssimos maus hábitos, tivéssemos convidado o Dr. Gore para vir aqui usar e abusar da nossa casa. Os espíritos superiores, os nossos anjos protetores, não podem interferir no nosso livre-arbítrio,
não podem nos mandar limpar o planeta ou fazer qualquer coisa. Só nós mesmos podemos cuidar dessa nossa residência, que é temporária, mas é nossa. Nós causamos a bagunça, a sujeira, a desordem. E nós mesmos é que teremos que limpar e arrumar tudo. Assim como Jesus nos foi enviado para ser o exemplo a ser seguido por cada um de nós, os dominantes enviaram Spectrum para ser nosso guia e exemplo de bom comportamento. Então, assim, para deixar claro, eu quero mostrar para vocês que Spectrum é totalmente inspirado em Cristo. Spectrum ele age sempre através da luz. Daí vem o seu nome e a sua arma principal, que é a luz. A nossa luz são os ensinamentos de Jesus, ou mais recentemente o Espírito da Verdade, que ajudou Allan Kardec a codificar o Espiritismo. O Espírito da Verdade no Espiritismo é Jesus Cristo e sua falange de espíritos superiores que ajudaram Allan Kardec a nos revelar o Espiritismo e a escrever e publicar o Livro dos Espíritos. O Spectrum tem, bem aqui no meio da testa, um terceiro olho, que é um tipo de LED em sua testa, que representa a glândula pineal, que também é conhecida como o olho da consciência. Alguns chamam de chakras. No Espiritismo nós chamamos de centros de força. Os centros de força estão ligados no nosso corpo espiritual, que é chamado de perispírito. Os centros de forças trabalham em ligação com os plexos do corpo físico, são receptores e transmissores de energia cósmica e espiritual. E aí vocês vão perguntar, mas como é que nós podemos ter certeza de que Spectrum é cristão, é um ser enviado por seres espirituais de luz para nos ajudar nessa alegoria, né? Nessa série de ficção aí de super-herói? Ao retornar à Terra, Spectrum de imediato ele foi até a casa da família infectada com o vírus, local esse que ele mesmo havia lacrado, selado com aquelas pessoas dentro lá para não saírem de lá, até que ele conseguisse convencer, ele queria convencer o Dr. Gore a lhe dar a cura. Ingenuidade do Spectrum, né? Como se o Dr. Gore fosse dar a cura do vírus para ele. Mas ele volta lá, agora o Spectrum ele foi direto para executar aquela família. E aí os dominantes mandam ele não executar. Só que agora os dominantes decidiram dar a cura para aquelas pessoas. E essa cura viria na forma de luz. Spectroflash. Que é o próprio Spectrum que vai transmitir e aplicar naquelas almas, servindo ele mesmo como ponte, como meio de transmissão dessa cura. Isso será que não está lembrando alguma coisa para vocês? Sim, nesse instante ele está como que aplicando um passe. Ele se torna um médium que aplica as energias fluídicas, curadoras, no espírito das pessoas, tal qual ocorre na casa espírita. Vocês ainda não estão convencidos de Spectrum foi um super-herói japonês inspirado no cristianismo? Bom, então a prova final vem agora. Quando ele está na forma humana de Kenji, o Spectrum, ele procura, ao voltar do planeta que estava exilado, ele procura os seus colegas de departamento para avisar que todos lá
naquele apartamento que estavam doentes estão bem, estão curados. Seus colegas de pronto vão até o apartamento onde estão as pessoas, mas antes dele abrir a porta do apartamento, o Spectrum-Man mesmo, que está na forma de Kenji, ser humano, o que ele faz? Ele faz um sinal da cruz na maçaneta da porta. Exatamente, bem claro, ele faz o sinal da cruz na maçaneta da porta. Qual é o meu objetivo com esse vídeo? É trazer à tona a espiritualidade que está explícita ou implícita em filmes que muitas vezes parecem não ter relação nenhuma com a religião ou com o espiritismo, mas que de fato tem. Porque eu, na minha intuição, acredito que a espiritualidade utiliza-se em muitos filmes para nos preparar ou despertar a nossa fé e a nossa curiosidade na busca e no entendimento da vida imortal do espírito. Bom, eu realmente espero que tenham gostado desse vídeo. Espero ter trazido um pouco mais de esclarecimento sobre o espiritismo e a espiritualidade que nos cerca e interagem conosco diariamente. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Obrigado de coração. E que o Altíssimo esteja sempre na direção do roteiro de nossas vidas.